cara, tua voz não envelheceu um segundo sequer, né? Houve uma confusão entre você e o Jorge Júnior, que na Audiocorp fazia as placas. O versão brasileira é dado pelo Jorge Júnior. E eu falava, não, gente, o Jorge Júnior ele faz as placas. O locutor, o que fala versão brasileira, Audiocorp, a gente não sabe ainda quem é. Eu cheguei a mandar mensagem pro Gil, mas a minha esperança era ele poder dizer quem era o locutor da Audiocorp nessa fase específica. Que eu lembro que também tinha uma época que as pessoas confundiam a sua voz, a voz do locutor da Audiocorp, a voz do Edmo Luiz. As versões brasileiras que amamos. Versão brasileira, Flávio Carpes. Oi, gente, mais um episódio do As Versões Brasileiras que Amamos. Hoje é um convidado que eu queria muito trazer, mas muito mesmo. Fez parte da minha adolescência, da minha infância, e era um cara que tinha esse pouquíssimo registro referente ao seu histórico como locutor em dublagem. É um cara que tem a vida pública muito grande, é professor de locução, mas que por algum motivo, no que se diz respeito às locuções em dublagem, a gente não tinha tantas informações assim. Não, só para vocês darem uma olhada no currículo desse cara. Ele é locutor, produtor, narrador, ator e dublador. Ele passou pelas principais rádios do Rio de Janeiro. E em 2006, se tornou docente do curso de locução e apresentação do Senac Rio, tendo contribuído para a formação de inúmeros profissionais de qualidade hoje no mercado de trabalho. Só que, no que se diz respeito à dublagem, a sua contribuição é vasta. Só que o seu nome, por algum acaso, se perdeu. E hoje está sendo uma honra poder trazer para vocês uma descoberta, alguém que já está no mercado há muito tempo, mas que agora finalmente a gente vai conseguir preencher os pontos de interrogação quando a gente estava falando sobre a voz da Audiocorp. O papo de hoje é com o Flávio Carpes. Cara, você tinha ideia de que você era procurado por uma comunidade de fãs de dublagem? Porque todos queriam saber quem era o locutor da Audiocorp e as informações estavam desencontradas. Então, bater esse papo contigo está sendo um papo muito bom para mim. Pessoalmente, eu te agradeço. Mas você tinha noção dessa ideia da voz da Audiocorp, né? Que você era procurado, no sentido de que queriam saber quem era você e tudo mais? Foi até meio casual eu virar a voz da Audiocorp. Tem até uma história interessante meio por trás disso. 1990 e qualquer coisa, por aí, estou com o meu telefone em casa, telefone fixo ainda, né? E aí eu atendi e disse, Flávio Carpes? Oi, Flávio, aqui é Silvana, da Herbert Richards. Falei, oi, Silvana, tudo bom? Tudo bem? Tal, não sei o quê. Não sabia quem era. Você tem interesse em fazer um teste para locutor de chamada do Discovery Channel? Eu falei, claro, né? Como não, né? Então você pode vir aqui na Herbert, sei lá, essa semana e tal. E marcamos, eu fui. Cheguei lá, fomos pro estúdio, gravei e tal, não sei o quê. E eu fui embora, esqueci o negócio. Tudo bem, umas chamadas da Discovery Channel, do Discovery Channel. E aí, passou, sei lá, uma semana, alguma coisa assim, tocou o telefone, era a Silvana. Aí, Silvana, Flávio, olha só, é que você foi escolhido. Aí eu, pô, que legal, maneiro. E aí, como é que você quer fazer? Não, eu queria que você viesse aqui, né? Você vai conversar com o Gil Montour, que é o vice-presidente da Herbert Richards, e aí vamos conversar e tal, não sei o que. Então tá bem e tal. E marquei o dia, lá fui eu. Um dia à tarde, fui lá e tal. E aí fui recebido pela Silvana, que me encaminhou ao Gil Montour. Aí o Gil me apresentou ao seu Herbert. Foi a melhor parte disso tudo. Você vai entender por quê. E aí o Gil falou, Flávio, então olha só, era legal a gente meio que validar, né, essa tua indicação e tudo lá com Miami. E aí fomos para um estúdio, né, um secto. O Gil Montour, Silvana, a diretora de dublagem é uma pessoa amada, que morreu agora há pouco tempo, já bastante idosa. É a Ângela Bonatti? Ângela Bonatti, exatamente. Ângela Bonatti, um sonoplasta, um operador de áudio e tal. Fomos nós para o estúdio. Aí me deram um papel, eu gravei algumas coisas e tal. Aí falou, vamos
falar então agora com Miami e tal. Tudo bem. Aí botaram o telefone no Viva Voz, dentro do estúdio. Aí falaram com a pessoa lá de Miami, ela falando em português e tal. Tal, não sei o quê. Então, ó, para você validar aqui a chamada do Flávio. Ela ouviu. Flávio, você poderia fazer só esse final mais assim, assim, assado? Claro, tá bom. Aí desligamos, refiz as chamadas, tornaram a ligar no Viva Voz. Ela falou, ótimo, beleza, perfeito, é isso mesmo, tal, tudo bem. Saímos do estúdio, mas ninguém tinha falado nada sobre dinheiro, sobre forma de contratação, horários, enfim, né? A formatação do trabalho em si, ninguém tinha falado a respeito. Voltamos para a sala do Gil Montour, e aí ele disse, semana que vem provavelmente a gente vai fechar isso tudo, tal. Você está indo embora? Eu falei, tô. Você está de carro? Eu falei, não. Quer uma carona? Me deu uma carona até o Maitá ali, me deixou ali, e eu vim embora. E aí passou, ninguém mais me ligou. Aí, sei lá, uma semana depois eu liguei para o Gil. Falei, Gil, eu tinha deixado o cartão comigo, liguei para o Gil, falei, Gil, e então, né? Vamos dar continuidade àquele processo e tal. Aí ele falou, eu vou precisar que você vá para Miami, passar uma semana lá. Você tem passaporte? Eu falei, não. Então tira teu passaporte, você vai para Miami semana que vem. Pô, eu saí numa correria louca, Polícia Federal, era ali na Praça Mauá ainda, tirei o passaporte. E nada. Mais uma semana, ninguém me ligou, aí eu liguei pro Gil. Falei, e aí, Gil? Ô, Flávio, eu tô numa reunião, depois eu te ligo. E nunca mais. Nunca mais. Eu tô te contando essa história porque essa história é muito louca, cara, muito louca. 1990 qualquer coisa isso. 2000 e qualquer coisa, 2003, 2004, por aí. Eu trabalhava na MPB-FM e o Marco Antônio, dublador, falou assim, Flávio, abri um estúdio novo, está precisando de locutor. Eu falei, mas eu não tenho registro de ator. Não, locutor mesmo, para fazer os títulos e tal. Pô, legal, tudo bem. Você topa? Eu topo. Então vou te levar lá. Aí marcamos no bombeiro ali, na triagem e tal, não sei o quê. E aí fomos para lá. Quando chegamos lá, tinha um cara gravando, que eu não sei quem era, que estava com me parecia, apadrinhado do Márcio Seixas. Aí eu falei, pô, vou rodar, né, cara? Márcio Seixas, né? O cara manda em tudo que é estúdio, né? E aí ele terminou, saiu, tal, não sei o quê, e eu entrei. Quem estava lá era o Zé Santana, que inclusive faleceu agora, né? Recentemente, né? E aquela voz linda dele e tal. Ele falou, Flávio, é assim, você faz assim, assado, não sei o que, tá bom. Aí eu gravei, aí saí, fui lá para fora, fiquei aguardando lá naquelas salas, tem ali nas salas de espera, pelo menos na época, né? Daí a pouco o Marco Antônio veio e falou, o Gil quer falar, não, o dono quer falar com você. Falei, tá, tudo bem, tal, não sei o quê, vamos lá na sala dele. Quando eu abri a porta que eu olhei, Gil Montour. Aí eu falei, e aí, tudo bem? Ele, tudo bem. Pô, entra aqui, cara, escolhemos você, você vai trabalhar conosco. Aí eu falei, cara, pergunto, não pergunto, pergunto, não pergunto. Falei, cara, ele, quanto tempo, né? Pois é. E, cara, ficou por isso mesmo. Então foi muito louco, né? E acabei exatamente essa situação que me levou a fazer os títulos da Audiocorp durante, sei lá, 9 anos, alguma coisa do gênero, que eu fiquei lá. Os Simpsons. Uma distribuição Fox Film do Brasil. Versão brasileira Audiocorp. Cara, sabe o que tava me vindo na cabeça na hora que você tava falando sobre Gil Montour, sobre a Ângela, sobre esse início ali, esse teste na Herbert Richards? Cara, todas aquelas peças ali eram as peças que viriam depois a fazer a Audiocorp. Né? Então, tava ali no início, ali você tava no embrião do que você viria a fazer mais pra frente na Audiocorp, cara. E às vezes eu tava gravando com um sonoplasta, e aí eu escutava a voz da Ângela falando assim, que voz linda, quando é que eu vou dirigir você dublando? Aí eu falava, pô, Ângela, eu não tenho registro. Tire seu registro, pô, eu queria muito dirigir você. E aí passou um tempo, eu tirei meu registro. E aí eu até falei com o Gil, falei, pô, Gil, porque o Gil
começou me pagando muito bem pelos títulos, né? Mas aí foi passando o tempo, ele não reajustava aquilo. Aí um dia encontrei com ele, aí eu falei assim, ô Gil, vamos falar aí sobre o valor dos títulos. Pô, você quer que eu feche? Falei, Gil, pelo amor de Deus, você vai fechar pelo que você me paga, Gil? Deixa de ser dramático, cara. Muito engraçado, cara. E aí eu tirei meu registro. Aí eu falei, Gil, eu já estou com o registro. Ele, então eu vou te botar para fazer narração de documentário. Eu falei, legal. E aí fiz alguns documentários com a Ângela me dirigindo. Foi muito legal também. Fiz alguns documentários. Eu já tinha tido, antes, a experiência de narrar um documentário fora de lá, num estúdio. Um estúdio ali na São Salvador, na Laranjeiras, ali para São Salvador. Era um documentário, vou te dizer quando é que foi isso, precisamente. Isso foi dezembro de 99. Dezembro de 99. Eu tinha saído da Globo FM, né, e estava meio de bobeira, estava meio chateado com meio rádio, né, e tal. E aí me chamaram para gravar esse teste. Eram 10 documentários sobre países, Israel, Argentina, enfim. E aí fui lá, gravei o teste e tal, e aí me chamaram para fazer. E quem me dirigiu foi o Valdir Santana. Quando a gente estava já gravando e tal, ele falou, pô, cara, eu soube que você não é dublador e tal, e achei que você não ia segurar a onda de fazer essa narração e tal, não sei o quê. Aí eu falei, por quê? Ele, porque, pô, normalmente a gente tem a expectativa de que um ator faça melhor e tal. Pô, teu trabalho é muito bom e tal, não sei o quê. Pô, obrigado, Valdir, tal, não sei o quê. E aí terminei, fiz os trabalhos lá com ele, 10 documentários. E então, aos poucos, eu fui conhecendo as pessoas assim. Mas o meu meio, realmente, sempre foi rádio, né? Então, como eu já entrei para dublagem tarde, né, e esse trabalho de formiguinha, de ficar de estúdio em estúdio, né, não tinha. Eu dublei algumas coisas, mas fazendo ponta, né? Fazendo as pontas, o início, ponta e vozerio. Depois eu fiz um anime japonês chamado Kibao Clashers, aqui no All Dubbing, aqui em Botafogo. Eu falei aqui em Botafogo porque eu moro em Botafogo. E aí fiz esse anime japonês, que tem até no Netflix. Outro dia eu mostrei pro meu neto. Falei, aqui, cara, a voz do vovô lá, não sei o quê. E estava fazendo algumas novelas, umas pontas. Né? E aí me chamaram, eu estava com o Sérgio Muniz, que foi, inclusive, meu professor de dublagem. E aí o Sérgio tinha me chamado para fazer essas pontas e tal. E aí eu gravei algumas coisas numa novela, Agente do Ministério Público. Era uma novela, acho que mexicana, não me lembro. E aí, quando terminou, ele falou assim, Flávio, peraí, cara, eu tô olhando aqui, acho que você vai ter que voltar amanhã, porque tem mais coisa no próximo capítulo com esse mesmo cara. E aí eu falei, tá bom. Aí marquei um horário pro dia seguinte, voltei, aí fiz mais uns trechos lá. E aí ele falou assim, cara, eu tô olhando aqui, esse cara segue aqui. O cara foi o último a sair da novela. Ele não tinha nem nome. Era o agente do Ministério Público. E foi muito legal, porque ali eu percebi como é diferente você pegar um personagem fixo, né? Você pega a levada do cara. Esse cara, por exemplo, toda vez... Ele era um cara meio estressado e enchia um saco dele, né? Então, toda vez, né, que alguém ia falar com ele e ele perguntava alguma coisa para ele, fazia assim. E aí ele primeiro dava uma suspirada para começar a falar. Então, você vai pegando a levada do cara, né, a cadência do cara e tal. É completamente diferente se fazer um personagem fixo, né? Velozes e Furiosos. Distribuição Universal. Versão brasileira Audiocorp. Velozes e Furiosos. Desafio em Tóquio. Cara, mas você sabe que, assim, as tuas locuções, elas já tinham um padrão diferente. Eu achava elas tão alegres, eu achava elas tão diferentes. Eu lembro de falar até com um amigo meu, falava assim, cara, preciso descobrir quem é o locutor da Audiocorp. Porque ele falava assim, ó, distribuição universal, versão brasileira Audiocorp. Cara, isso dava um quentinho na alma, me trazia lá pra minha infância, da minha adolescência. Eu até falava isso com um amigo, meu amigo falou, porra, cara, essa voz dava
quentinho na alma, era muito bom. Então, já tinha uma alegria ali na tua voz, na tua toada, era muito bom, cara. Eu trabalhei, antes disso, em 1987, eu trabalhei com o Ricardo Mariano, que é efetivamente... Outro dia eu estava vendo um vídeo, o cara falando assim, o locutor que fazia Herbert Richards, e aí eu falei, Ricardo Mariano. Aí não, aparece o Márcio Seixas. A voz efetivamente, né, que mais marcante da Herbert Richards era o Ricardo Mariano. O Ricardo Mariano, ele perdeu a voz. Ele ficou, inclusive se você observar nessa tua entrevista com ele, nesse teu bate-papo com ele está bem rouco. Nós trabalhamos juntos na Rádio Eldorado, que era uma rádio AM, que seria hoje a atual CBN, né? E aí, ali eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Mariano. Ele trabalhava ali, trabalhava na Rádio Relógio, fazia títulos lá acho que ele não fazia dublagem, não. Acho que ele fazia dublagem. Aí eu já não sei te responder. Eu sei que o seu Ricardo Mariano, ele teve foi pólipo que ele teve na garganta. Pelo que ele me falou, ele teve um pólipo na garganta. E aí ele se afasta de dublagem, se eu não me engano, 1990, por aí, 89, 90, ele se afasta por conta desse pólipo que ele tem na garganta, que impede ele de fazer as vozes. 88 começou a acontecer isso com ele. 87, aliás, que ele começou a perder a voz. Isso aí, inclusive, eu dou aula de locução no Senac desde 2006, e eu falo muito para os meus alunos, né? Porque quando eu comecei na locução, minha mulher é fonoaudióloga. E aí ela falou, cara, você tem que fazer fono, mas não comigo, porque não vai dar certo, né? E aí até uma amiga dela fez e tal, um trabalho muito bom, muito legal. Ali realmente foi a hora que eu decolei, né, na locução, porque até ali eu escutava as minhas locuções, parecia uma coisa muito assim, sem profissionalismo, né? E justamente porque não tinha essa qualificação que o trabalho de fono te dá na respiração, na articulação e tal. E aí eu falo isso hoje para os meus alunos, que eu vi alguns locutores da época perderem a voz. Um deles, Ricardo Mariano, o outro, Francisco de Paula, o Jorge Luiz, que fazia noticiário na Globo, porque antigamente as vozes eram impostadas. Tinha uma voz padrão, né? Então, o cara tinha que falar assim o tempo todo e tal, não sei o que, blá, 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 né? Essa não é minha voz, né? Essa não é minha voz. Se eu fico falando assim todo dia, várias horas, isso com certeza vai me fazer mal, não vai ser uma coisa legal, né? E era isso que acontecia, né? Pessoas que tinham vozes menores, não tão graves, chamavam impostar, né, a voz. Hoje não se usa mais isso, né? Impostação de voz, então ficava aquele vozeirão e tal, e aí o cara ia danificando as cordas, as pregas vocais, né, e gerando esses pólipos, essas coisas todas, né, que muitas vezes acabavam muitas vezes até desaguando num câncer, né? Ele foi a voz da Herbert Richards durante muitos anos, né? Foi a voz, assim, acho que uma das principais. Aí logo depois veio o Sérgio Fortuna, substituiu ele em alguns projetos. Teve o Newton da Mata, fez alguns projetos. Aí o Sérgio Fortuna substituiu ele oficialmente. E aí depois você vem o Márcio Seixas, o Zé Santana. E aí você tem o Gilberto Lisier, que é da minha época, que é mais da minha época. Eu trabalhei com o Gilberto Lisier, ele trabalhava na Globo, na TV Globo, Gilberto Lisier, e depois eu conheci na Globo FM, acho que ele fez uns testes lá para a Globo FM e tudo. Eu trabalhei muitos anos na Globo FM, na rádio Globo FM, né? Ele é um cara, o Gilberto Lisier, eu tento muito um papo com ele, vamos ver se vai rolar. Ele é um cara que, assim, é o locutor da Herbert Richards da minha geração. Porque eu cresci nos anos 2000, então eu tinha ali o Gilberto Lisier como uma referência pra voz da Herbert Richards. E era engraçada a forma como ele fazia a versão brasileira Herbert Richards, você lembra? Ele falava assim, Friends, versão brasileira Herbert Richards. Eu achava engraçado que a assinatura dele era diferente, a assinatura vocal. Sempre bacana, tem um traço, assim, né, próprio, né? Interessante. American Pie 2, a segunda vez é ainda melhor. Distribuição
Universal. Versão brasileira Audiocorp. American Pie, tocando a maior zona. Um ponto interessante que você está falando, que é a impostação de voz, e caiu em desuso isso, né? Porque, assim, é muito mais hoje em dia a voz natural da pessoa. Eu acho que hoje em dia se busca muito mais o naturalismo na voz do que uma voz impostada, aquele padrão mais antigo. O seu Ricardo Mariano falava até locução martelo, né? Aquela locução impostada. Isso foi caindo em desuso com o tempo. É porque a comunicação mesmo está cada vez mais coloquial, cada vez mais direta, né? Porque antigamente era tudo muito impostado, tudo muito enfeitado, né? E era só, na verdade, uma maquiagem, digamos assim, na forma de falar, né? Quanto mais direta a comunicação, melhor, né? Realmente mais à vontade. Eu trabalhei muito como mestre de cerimônia, né? Em eventos e tudo, e era tudo assim muito formal no início. Depois, aos poucos, isso foi se soltando e tudo, né? Vamos fazendo eventos mais soltos, mais diretos, mais coloquiais, a maneira de apresentar e tudo. Muito melhor, sem dúvida alguma. Eu acho que fica muito mais verdadeiro. Eu conversando com uns amigos meus, como eu te falei, a gente lembra dessas locuções da Audiocorp, essas locuções da... Tinha uma verdade ali, tinha uma característica muito bacana das tuas locuções, muito pra cima, muito legais. Os títulos da Audiocorp também ajudavam. Durante anos tiveram a conta da Universal, né? Fizeram coisas pra Fox Film do Brasil, os Simpsons é um exemplo. Mas eu lembro das locuções, assim, eu lembro que tinha Os Simpsons, distribuição Fox Film do Brasil, versão brasileira Audiocorp. E também eu lembro de uma série que você falava o título em português, era Heróis. Eu tenho os DVDs aqui. E era uma série Heroes, mas você falava Heróis. E aí você falava assim, ó, Heróis. Eu achava aquilo ali muito bacana, muito maneiro a forma como você locutava os títulos. Eu achava sempre muito maneiro isso. Heróis. Distribuição Universal. Versão brasileira Audiocorp. O José Santana, quando ele me recebeu lá, né, de forma muito carinhosa, tal, ele falou: Flávio, o título tem que ser mais silabado, né? Ele tem que ser falado mais sílaba por sílaba, né? Você não vai falar Os Simpsons, não, você vai falar Os Simpsons, né? Então ele falava é quase como uma vinheta de rádio, né? Você não fala MPB FM, né? Na vinheta você fala MPB FM, né? Ela é silabada, ela tem uma cadência silabada, né? Sílaba por sílaba. Ele falava, e o título é assim também, Só de você falar Os Simpsons agora, primeiro que já deu um quente na alma de novo, mas só de você falar Os Simpsons agora, deu pra perceber, cara, tua voz não envelheceu um segundo sequer, né? Tá a mesma voz daquela época. Eu, quando tinha 30 e poucos anos, eu fumava, e aí minha esposa um dia falou assim, você pretende trabalhar com a sua voz até que idade? Eu falei, pô, até eu parar de falar, né? Ela falou, então para de fumar, porque senão você não vai chegar lá, né? Se você morrer antes, até melhor. O problema é você ter algum problema, por não conseguir mais falar e tal. E também isso tinha muito nos locutores antigos. As pessoas fumavam muito, né? O pessoal da minha geração, a geração do próprio do Mariano, né, é muito complicado você não fumar. Era praticamente impossível, porque a propaganda de cigarro era massiva, sabe? Era um negócio pesadíssimo, né? E com coisas que mexiam muito, né, com a coisa, principalmente do homem, né? Então era o esporte. Hollywood, o sucesso, né? Era a voz do Fernando Mansur. Minister, o cigarro do homem que sabe o que quer, que quem fazia era o Sérgio Cordeiro, belíssimo locutor. Então, você fumava, né? E aí minha mulher falou, cara, se você não parar de fumar, você vai perder a voz, né? Pô, você tem que manter a voz inteira, intacta, até fim da tua vida, enquanto você precisar trabalhar e tal. E aí, aos 40 anos, eu parei de fumar. Parei de fumar e tal, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? E realmente eu mantenho a minha voz
com todos os cuidados, né? Gosto de tomar uma cerveja, tomar um vinho, né? Sem problema nenhum, né? Bebo gelado, mas assim, sempre hidratando a voz, né? Hidratando, no caso, com água, né? É porque assim, com todo respeito, Flávio, a tua voz, ela parece que ela é lubrificada, cara. Parece que ela roda redondo. Né? Tem uma coisa ali na voz de lubrificação que é muito maneiro, é perceptível isso. Isso aí passa muito pelo trabalho que eu fiz de fono. E foi um trabalho, né? Eu agradeço sempre a minha fono, que foi um trabalho assim muito bom, muito bem feito, né? A respiração, a articulação, fica tudo muito redondo, como você falou. Parece um motor que roda, né? Azeitado, né? Como se diz, né? Está sempre lubrificado. E isso é muito legal. Eu um dia fui fazer eu fui passar uma semana em São Paulo, e aí fui a uns estúdios de dublagem em São Paulo. Fui bem recebido e tal, e aí me deram algumas coisas para fazer, alguma coisa de narração, alguma coisa de dublagem, e eu ouvi de uma diretora lá, que não me lembro o nome, ela falou assim: Flávio, para dublagem a tua articulação é muito boa, você precisava desconstruir um pouco a tua articulação, porque é para ficar mais natural. E realmente, ela tinha razão, né? Eu estava começando na dublagem, porque você, né, ninguém está num bar, assim, fala, por favor, me vê um copo de cachaça. Ninguém fala assim, né? E como eu fui criado na locução, né, o meu caminho foi pavimentado na locução, foi sempre limpando a articulação e não sujando, né? Então eu tinha que desconstruir essa articulação. Falei, gente, eu tenho que desconstruir minha articulação agora. Mas aí vira uma chave, né? Você realmente tem uma chave. E o trabalho de voz é muito interessante, porque ele imprime uma digital sempre. Eu, às vezes, escuto na televisão a voz de alguém, eu falo, gente, eu conheço essa voz. E aí cara, é o fulano, quanto tempo que eu não falo com ele. Às vezes um colega com quem eu trabalhei há muito tempo. Outro dia foi engraçado, já há algum tempo eu estava no Sport TV, vendo um jogo, sei lá o que, e aí daí a pouco caiu o som, né, lá local, né, lá no interior de São Paulo e tal. E aí entrou um cara falando, ele seguiu com a jogada, fulano, tá, não sei o que, chutou para fora. Tivemos um probleminha de áudio lá, né, com o fulano de tal, né, e daqui a pouquinho ele retorna e tal, enquanto isso eu vou... Eu falei, cara, eu conheço essa voz, cara. Conheço essa voz. E aí ele ficou talvez uns 3, 5 minutos ali narrando, e aí o outro voltou, o áudio voltou, aí o outro voltou, muito obrigado, Bruno Fonseca e tal, não sei o quê. Falei, cara, Bruno Fonseca foi meu aluno, né, de locução, lá em 2009, alguma coisa assim. E, pô, muito legal, né, cara, você ver uma pessoa, né, com quem você pôde contribuir de alguma maneira ali, ajudando, formar o profissional e tudo. O cara, né, com sucesso na TV, né, apresentando eventos, ou em dublagem, seja onde for, né? E é sempre muito legal, gente, poder contribuir de alguma maneira, né? Você acaba que forma multiplicadores, né, através das tuas aulas. Porque você vai perpetuando essa arte. Eu acho incrível esse trabalho com a voz, acho fantástico. Você vai perpetuando as próximas gerações, né, passando seu conhecimento para frente. Eu sou suspeito para falar, porque eu amo isso, eu amo essa arte, porque para mim isso é uma arte. Então, acho que é incrível. O que eu, por exemplo, fico muito impressionado com o Márcio Simões, dublador. Já há algum tempo começou um filme, e aí eu não assisto muito filme dublado, é até meio estranho falar isso, né? Porra, o cara dublador não assiste filme dublado, mas não é, eu prefiro filme com o som original. E aí eu estava vendo um filme que era dublado, acho que era o Danny Glover, e aí eu falei, Márcio Simões. Então, 3 minutos depois, fundiu, não era mais o Márcio Simões, né, a voz passou a ser a voz do Danny Glover, né? Que é uma coisa que, por exemplo, eu não acho que aconteça com o Márcio Seixas quando ele dubla, né? A voz dele é tão característica, mas tão característica, que você não consegue descolar do Márcio Seixas ao longo do filme, né? Sempre o ator e o Márcio Seixas dublando, né? E outros dubladores não, eles realmente conseguem, quase como se baixasse um santo no ator que ele está dublando, né? E ele vestisse ali aquela pele, né? É muito interessante esse trabalho.
Clube dos Cinco. Versão brasileira Audiocorp. Mulher Nota 1000. Distribuição universal. Versão brasileira Audiocorp. Te pego lá fora. Distribuição universal. Versão brasileira Audiocorp. Agora, você estava falando nessas suas andanças, né? Por ter no meio de rádio, conhecer muitas pessoas. Você sabe que durante muito tempo houve uma confusão entre você, como o locutor, que dá a versão brasileira da Audiocorp, e o Jorge Júnior, que na Audiocorp fazia as placas. Ele fazia perigo, cuidado, afaste-se. Né? E aí, por não saberem quem era você, ocorria essa confusão. Não, o versão brasileira é dado pelo Jorge Júnior. E eu falava, não, gente, o Jorge Júnior ele faz as placas. O locutor, o que fala versão brasileira Audiocorp, a gente não sabe ainda quem é. Então, assim, o Jorge Júnior ele foi locutor da VTI. Né? Ele lá na VTI ele fazia distribuição Fox Film do Brasil, versão brasileira, VTI Rio. Mas na Audiocorp não. E você chegou a ter uma dobradinha com o Jorge Júnior? Vocês dividiam o estúdio enquanto você estava fazendo os títulos, enquanto você estava fazendo a narração, ele estava fazendo os títulos e placas, vocês chegavam a se esbarrar ou não existia esse contato nessa época, nesse cenário? Assim, eu conheci o Jorge Júnior, né? Legal. Conheci, mas assim, né, de cruzar com ele ali na sala da Audiocorp e tal. Não, eu até estava tentando me lembrar se eu cruzei com ele em alguma rádio, mas eu tenho a impressão que não. Pô, mas respondendo a tua pergunta, não, a gente não dividia a bancada. Era tudo, cada um tinha o seu horário e tal. Eu, inclusive, depois chegou um momento, porque no início tinha muito título mesmo. Então, o que acontecia? A Silvana juntava, assim, 20 títulos, aí falava, Flávio, tem 20 títulos aqui para gravar. Aí tu pegava uma folha e saía falando todos os títulos assim, blá, 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 blá. Assim, aí tinha a coisa do... Eu até pedia para ela, pô, me orienta o que é cada coisa, que tinha desenho animado, que aí você faz um pouco mais para cima, né? Um filme, fazer uma coisa mais... um tipo de filme, porque às vezes você está fazendo o título de um filme que você não sabe. É um filme de terror, é um filme, né, que dá para fazer uma coisa um pouquinho mais pesada. Mas aí eu chegava lá, ela me entregava a folha, eu ia para o estúdio e tal, gravava lá os 20 títulos e ia embora. Mas depois teve uma fase que ele perdeu eu falo ele, é o Gil Motor, né? Sim. Ele perdeu não foi a Fox. Foi a Universal? Que a Universal era a grandona deles, né? Dublava muita coisa, eles dublaram muito, eles se beneficiaram de muitas coisas. Não sei se foi a Universal. Antes dele pegar o Discovery, ele brigou com alguém lá que depois os caras saíram, tiraram os títulos de lá, não me lembro quem foi agora. E aí deu uma escasseada nos títulos, escasseada legal. E aí às vezes tinha assim, numa semana tinha 4 títulos. Aí ela me ligava, pô, Flávio, tem 4 títulos. Aí ela falava, pô, grava aí mesmo. E aí você fica na Audiocorp mais ou menos até que ano, você lembra? Eu fiquei 9 anos na Audiocorp. Ou seja, eu devo ter ficado na Audiocorp 2002, 2003, por aí, até 2012, por aí. Aí o que aconteceu é que chegou um momento que o Gil queria que eu fosse lá para gravar 3 títulos, entendeu? Não, tem que vir aqui para gravar e tal, que eu falei para você que gravava de casa, né? Sim. E aí o Gil começou, não, tem que vir aqui para gravar e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí começou a não valer a pena. Eu falei, Gil, infelizmente, cara, não vale a pena. Eu saí de casa para ir aí, né, na época, não me lembro o valor exato, né, mas era um tempo grande. Eu moro em Botafogo. Caramba. Eu normalmente ia de carro, algumas vezes eu fui de metrô, mas assim, era muito tempo, né? E é o tempo para ir, tempo para voltar. Então, às vezes, você pega o ir, gravar e voltar 2 horas, 2 horas e meia, para você gravar 3 títulos, 4 títulos. E aí foi uma pena, porque eu tava curtindo muito fazer as narrações documentários, sabe? Eu fiz muita coisa. Eu fazia um programa
junto com a Isabela Quadros. Era muito engraçado que era um negócio chamado Armadilhas da Natureza. Armadilhas da Natureza. Era um programa que tinha cinco curiosidades sobre animais, né? E dessas 5, uma era uma pegadinha, né? Não que fosse uma mentira, mas era uma pegadinha, era um exagero e tal, alguma coisa assim. E aí eu apresentava 2, ela apresentava 3, ou eu apresentava 3, ela apresentava 2, e a gente interagia nas falas sem estar, né, sem jamais ter se visto lá. Então, falava assim, essa tua pegadinha aí, não, isso aí para mim não funciona. Você quer ver? Ó, essa aqui sim. E aí depois, cara, aí depois o que começou a acontecer também com esse, foi 2000, vou te dizer exatamente quando foi isso. 2008, com aquela crise nos Estados Unidos, eles começaram a legendar muita coisa e pararam de narrar documentário, passaram a legendar muita coisa. E eu fiz algumas coisas, não só para a Audiocorp, eu fiz algumas coisas na Bravo. Na Bravo eu fiz até antes, porque, na verdade, para você narrar, você não precisa ser dublador, você não precisa ter o registro de ator, basta você ter o registro de radialista. Mas muitos estúdios só querem narração de quem tem o registro de ator. E aí, tanto que eu liguei na época até o Gil, foi isso, o Gil até me perguntou, mas vem cá, você... foi isso mesmo. Eu falei, o Gil, eu ainda não tenho registro, né? Estou fazendo curso e tal, mas eu gostaria de narrar e tal. Aí ele disse, não pode. Aí eu liguei para o Sated e perguntei. Aí eu pedi ao Sated para me mandar um e-mail, né, dizendo que o cara que tem o registro de locutor, que ele pode fazer a narração do documentário, não pode fazer dublagem. E aí mandei para o Gil o e-mail lá do Sated, né? E aí ele começou a me deixar narrar algumas coisas lá e tal. Eu vou atrás dessas suas locuções agora, cara. Fiquei bem curioso para ver. Fiz uns da Antártica, fiz Havaí Selvagem. Havaí Selvagem eu fiz na Audiocorp. Tem umas coisas que eu fiz lá na Bravo que eu não consigo encontrar, passa no canal Curta. Filmes que marcaram época. Eu fiz uma temporada e aí depois eles passaram a legendar. Mas era muito legal, eu gostava muito de fazer os filmes que marcaram época, porque fala de cinema, eu gosto muito de cinema. Você vai gostar também, porque são os clássicos de cinema, né? Bem interessante. Esse era a produtora, acho que se chamava Sinapse. Sinapse. Eu tenho até o contrato deles de cessão de direitos da voz. Eu vou até procurar, porque eu queria ver com eles se eu conseguir um episódio porque eu vejo na televisão, às vezes passa o filmes que marcaram época, mas eu gosto muito de narrar documentário. Era uma coisa que eu gostaria, por exemplo, de ter oportunidade de voltar a fazer. Mas o mercado hoje está muito complicado, né? A gente pode até falar um pouquinho, né, rapidamente sobre a questão da IA, o surgimento da inteligência artificial realmente pegou pesado. Eu gravo muito audiolivro, trabalho muito com audiolivro. Então, eu comecei a gravar audiolivro em 2015 e até ano passado eu gravei 71 audiolivros. Aliás, até esse ano, início desse ano eu gravei um. Tem muita coisa, principalmente os livros sobre negócios, que são livros mais frios, né? Vamos dizer assim. Eles estão usando, alguns estúdios estão usando inteligência artificial. Eu gravei muito para uma plataforma chamada YouBook, que é talvez a maior plataforma da América Latina, né? É uma startup que deu certo, eles cresceram muito e tal, e eu gravei muito para eles. Mas aí, de repente, com a inteligência artificial, o negócio deu uma esmorecida lamentável, cara. Lamentável, porque isso está tirando... inclusive, outro dia estava conversando com o Daniel Coutinho, que foi meu aluno de locução, e ele estava dirigindo lá na Tecniarte. Outro dia eu falei com ele, falei, cara, vem cá,
lá na Tecniarte tem porque eu tenho um aluno que está interessado em dublagem e tal, e ele já tem o registro de ator. Falei, pô, eu estava querendo mandar Não, você pode mandar ele procurar e tal, o fulano, Beltrano, não sei o quê. Eu não estou mais na Tecniarte, eu saí da Tecniarte porque caiu muito, tem muita coisa sendo dublada por IA. Olha que loucura. Flávio, você não é o primeiro, nem o último, tenho certeza das pessoas que eu venho entrevistando que estão falando comigo sobre esse momento que a gente está vivendo. Porque assim, antigamente era muito comum, no mercado de dublagem pelo menos, uma rixinha entre Rio e São Paulo. Mas hoje eu vejo os profissionais, tanto do Rio quanto de São Paulo, juntos, em prol da regularização, pelo menos, da IA, da forma como isso está sendo utilizado, porque está sendo usado sem freio, cara. Está sendo usado sem critério e enfim, atrapalhando o trabalho de vocês, atrapalhando a arte que a gente tanto ama. Isso chega a ser... Isso é muito triste. Isso é muito triste. É triste para nós enquanto espectadores, imagino que triste para vocês enquanto profissionais. Realmente é uma situação que a gente fica sem saber exatamente para onde vai. A regulamentação é o caminho, né? Porque a regulamentação, pelo menos, vai fazer com que você se obrigue a dizer, olha, essa produção foi feita por IA. Então, o consumidor saber que ele está consumindo uma coisa produzida por IA. Mas isso, para vocês, né, que tem essa procura, quase uma febre, né? Então, meu Deus do céu, é uma coisa que, né, como eu falei, imprime uma digital. E que digital é essa da IA? Né? Não tem, né? É uma digital eletrônica, mecânica, sei lá, né? Enfim, artificial. O fato é que a artificial não é natural, não é humana, né? Então realmente é muito chocante, muito lamentável isso. Electra. Versão brasileira Audiocorp. Os Agentes do Destino. Engraçado que você estava falando sobre o Gil Montoya, sobre as histórias com ele. E, cara, eu cheguei a mandar mensagem pro Gil. Assim, eu sei que ele é um empresário, é um cara do meio empresarial, então, assim, imaginava que seria mais difícil dele conseguir um contato dele conseguir me responder, enfim, a gente desenrolar em relação a isso. Mas a minha esperança era ele poder dizer quem era, porque ele, mais do que ninguém, poderia dizer quem era o locutor da Audiocorp nessa fase específica. Mas, enfim, não tive resposta dele, mas, cara, botei minha cara a tapa, falei, fui procurar e tal. Mas, enfim, aí consegui te encontrar através de outros meios. Enfim, tô muito feliz de você estar aqui, da gente estar batendo esse papo, fazendo essa resenha e trocando essa bola. Eu te agradeço muito, porque eu fico lisonjeado por esse movimento todo, né, para descobrir quem é que estava por trás daquela voz. Quando eu vi teu nome, eu fui no Instagram, vi que você tinha um canal, falei, porra, vi que você tinha entrevistado o Ricardo Mariano, falei, pronto. Pô, cara, que legal, que legal. Eu te confesso que eu achei que fosse ser uma tarefa impossível, porque eu até conversava com uns amigos meus, eu falei, cara, esse cara deve ser extremamente low profile, não tem rede social, tá recluso, alguma coisa, né? Porque a gente não tem nenhum registro, eu pelo menos não tinha. Mas aí quando eu consigo o teu nome, fico sabendo quem é você, professor do Senai, uma vida super ativa e super pública, enfim, cara, esse papo super agradável, tá sendo engrandecedor pra mim. E tinha um ponto que eu lembro que também tinha uma época que as pessoas confundiam a sua voz, falavam assim, não, a voz do locutor da Audiocorp é a voz do Edmo Luiz, que também foi um locutor da VTI. E a tua voz, nem lembra, assim, eu acho que lembra um pouco a voz dele, mas não muito, mas era o suficiente para as pessoas acharem que era o Edmo Luiz, um pouco mais, numa fase mais madura da vida do Edmo Luiz. Mas não, eram vozes diferentes, tanto que agora as pessoas estão podendo ter a oportunidade de conhecer a cara por trás da voz. Eu conheço o Edmo Luiz de nome, não me lembro de ter conhecido pessoalmente, pode ser até que já tenha cruzado com ele em algum lugar e tal. E assim, uma coisa que me deixa muito feliz é que eu tô com 40 anos, esse ano, 40 anos de carreira. Todos os lugares em que eu entro, em que eu trabalhei, eu sou muito bem recebido sempre, né? E isso é muito legal, porque quando a gente chega à minha idade, e aí guarda isso porque você também vai chegar à minha idade,
quando a gente chega à minha idade, a gente começa a olhar mais para trás do que para frente, né? Porque tem mais estrada para trás do que para frente. E aí você começa, eu pelo menos tenho feito balanços na minha vida, né? Tipo, quem eu era aos 18 anos, como eu era aos 18 anos, as coisas que eu fiz aos 18 anos, como era a minha conduta, como era meu olhar, minha ética, principalmente a questão ética, como eu era aos 22 anos, como eu era aos 25 anos, coisas que eu fiz na minha vida, né? E aí, e eu tenho feito esse balanço regularmente, e é legal porque eu tenho me orgulhado de quem eu sou e de quem eu fui, né, ao longo da vida. E fico muito feliz, né, e te agradeço imensamente por esse esforço absurdo para descobrir quem era o dono daquela voz. Fico muito, muito, muito orgulhoso disso. Estou à tua disposição quando você precisar, para bater outros papos, enfim, o que você precisar, estou à disposição. Ei, não vai embora ainda não. Aqui do lado vai aparecer outro conteúdo que eu tenho certeza que é a sua cara. Não deixe de curtir a gente e assinar o nosso canal. Nós estamos no Instagram e no TikTok também. A gente se vê também por lá. Valeu!